O Bode Expiatório, por René Girard. A tradução é de Ivo Storniolo, editora Paulus, e você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido e foi lido durante todos estes capítulos, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, já sabem, os links estão todos no descritivo, seja para ajuda em centavos, livros pela lista da Amazon ou tornar-se membro aqui do canal. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso possam, devam e queiram, concordem com o que aqui é feito, etc. Muito obrigada pela presença. Nós finalmente chegamos ao último capítulo do livro, o 15º capítulo. A História e o Paráclito. Muito obrigada a todos que até aqui acompanharam. Eu desejo uma boa escuta. E deixo meu agradecimento mais uma vez a Sabrina, que nos comprou este livro. Mais uma vez, Deus te abençoe e muito obrigada, minha querida amiga. A História e o Paráclito. Todas as passagens dos evangelhos que examinamos se referem a fenômenos de perseguição coletiva, desacreditados e condenados no próprio sentido em que desacreditamos e condenamos fenômenos análogos em nossa própria história. Os evangelhos contêm todo um jogo de textos suscetíveis de ser aplicados a situações muito diversas, tudo aquilo de que os homens têm necessidade, em suma, para criticar suas representações persecutórias e para resistir aos mecanismos miméticos e violentos que os mantêm nelas fechados. A ação concreta dos evangelhos sobre esses problemas começa visivelmente com as violências contra aqueles que os cristãos chamam de seus mártires. Vemos neles inocentes perseguidos. É essa verdade que a história nos transmitiu. A perspectiva dos perseguidores não prevalece. É a constatação fundamental. Para que haja sagrado no sentido mitológico, é preciso que a glorificação da vítima se efetue sobre a própria base da perseguição. É preciso que os crimes imaginados pelos perseguidores sejam considerados verídicos. No caso dos mártires, as acusações não faltam. Os rumores mais delirantes circulam e até escritores famosos neles acreditam. São crimes clássicos de heróis mitológicos e de violências populares. Acusam os cristãos de infanticídio ou de outros crimes contra sua própria família. Sua vida comunitária intensa faz com que suspeitem de violar os tabus do incesto. Essas transgressões, associadas à recusa de adorar o imperador, adquirem aos olhos das multidões e até das autoridades uma dimensão social. Se Roma queima, os cristãos provavelmente acenderam o fogo. Haveria de fato gênese mitológica, se todos esses crimes fossem incorporados à apoteose final. O santo cristão seria então um herói mitológico, uniria em si o benfeitor sobrenatural e o perturbador onipotente, capaz de castigar toda negligência, toda indiferença a seu respeito, por meio do envio de alguma praga. O que caracteriza essencialmente o sagrado mitológico é sua natureza tanto maléfica quanto benéfica. Temos a impressão de uma transcendência dupla, de uma conjunção paradoxal, porque apreendemos a coisa de um ponto de vista cristão, visto por nós como a norma da qual, de fato, ele é único. A inocência do mártir jamais é colocada em dúvida. Eles me odiaram sem causa. As conquistas da paixão se transformam em verdades concretas. O espírito de vingança dirige vigorosos combates de retaguarda, mas os mártires não deixam de orar por seus carrascos. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Os homens, sem dúvida, não esperaram o cristianismo para reabilitar vítimas inocentes. Sempre são citados Sócrates, Antígone e outros ainda, e com razão. Temos aí dados que se assemelham à apreensão cristã do mártir, mas eles têm um caráter pontual e não afetam nenhuma sociedade em seu conjunto. A singularidade do mártir provém do fato de que a sacralização ecoa nas condições mais favoráveis para seu sucesso, a emoção da multidão, a paixão persecutória e religiosa.
A prova é que todos os estereótipos de perseguição estão presentes. Aos olhos da maioria, os cristãos constituem uma minoria inquietante. Eles são ricamente providos de sinais de seleção vitimária. Pertencem, sobretudo, às classes inferiores. As mulheres e os escravos são numerosos, mas nada é transfigurado. A representação persecutória aparece enquanto tal. A canonização não é uma sacralização. Na glorificação dos mártires, sem dúvida, e mais tarde na vida dos santos medievais, existem sobrevivências do sagrado primitivo. Mencionei algumas delas a propósito de São Sebastião. Os mecanismos da violência e do sagrado desempenham um papel na fascinação que os mártires exercem. Dizem que no sangue antigo derramado há uma virtude que tende a se esgotar caso um sangue fresco, de tempos em tempos, não venha reativá-la. Isso é perfeitamente verdadeiro no caso dos mártires cristãos e é um fator importante, disso não duvidamos, na irradiação do fenômeno em seu poder de difusão, mas o essencial está em outro aspecto. A maioria dos observadores, doravante, mesmo cristãos, insiste mais sobre os vestígios sacrificais. Creem ter descoberto a articulação entre os aspectos teológicos do cristianismo, que seriam puramente sacrificais, e sua eficácia social, também ela sacrificial. Eles consideram isso alguma coisa real, mas secundária, e que não deve lhes dissimular o processo especificamente cristão, o qual age em sentido contrário ao sacrifício. Em outras palavras, age no sentido da revelação. O fato de que duas ações opostas possam se combinar é paradoxal apenas na aparência. Ou melhor, ele reproduz o paradoxo da paixão e dos evangelhos inteiros, que se prestam mais às cristalizações mitológicas secundárias e superficiais, das quais lhes é necessário reproduzir o processo mitológico com mais exatidão, a fim de levá-lo à luz e de subvertê-lo em profundidade. Mesmo uma teologia puramente sacrificial dos evangelhos deve se fundar, em última análise, sobre a epístola aos Hebreus, e ela absolutamente não autoriza a importância exclusiva dada às franjas sacrificais no fenômeno dos mártires. A epístola não chega, penso, a definir a verdadeira singularidade da paixão, mas ela se esforça para isso e realiza alguma coisa de importante ao apresentar a morte de Cristo como o sacrifício perfeito e definitivo, aquele que torna todos os sacrifícios caducos e, portanto, todo empreendimento sacrificial posterior inadmissível. Esta definição deixa ainda na sombra aquilo que aqui me esforço por circunscrever, isto é, a absoluta especificidade do cristianismo, mas ela não interdita a menos sua recaída pura e simples na tradição repetitiva e primitiva do sacrifício. E é isso que se produz na leitura do martírio limitada aos mecanismos da violência e do sagrado. O fracasso da gênese mitológica na questão dos mártires permite aos historiadores apreender, pela primeira vez, sobre grande escala, as representações persecutórias e as violências que lhes correspondem em uma luz racional. Surpreendemos as multidões em plena atividade mitopoética, e isso não é tão bonito quanto nossos teóricos do mito e da literatura imaginam. Felizmente, para o humanismo anticristão, é ainda possível negar que se trate aí do processo que, em todos os outros lugares, gera a mitologia. Pelo único fato de que é revelado pela paixão, o mecanismo do bode expiatório não tem mais suficiente eficácia para produzir um verdadeiro mito. Não se pode, portanto, demonstrar diretamente que se trata de fato desse mecanismo gerador. Se esse mecanismo conservasse sua eficácia, ao contrário, não haveria cristianismo. Haveria tão somente outra mitologia, e tudo nos apareceria sob a forma sempre já transfigurada de temas e de motivos verdadeiramente mitológicos. O resultado final seria o mesmo. Aí também não reconheceríamos o mecanismo gerador. Aquele que o descobrisse seria acusado de tomar as palavras pelas coisas e de inventar a perseguição real por trás da nobre imaginação mitológica. A demonstração é possível. Espero tê-la mostrado. Ela é até inteiramente certa, mas deve-se servir dos caminhos indiretos que seguimos. Nas vidas dos santos,
É sempre a paixão que serve de modelo. É sempre ela que desliza sob as circunstâncias particulares de tal ou tal perseguição. Mas isso não é apenas um exercício retórico, de piedade formal, como imaginam os nossos pseudo-desmistificadores. A crítica das representações persecutórias começa aí. Ela, de início, dá resultados rígidos, desajeitados e até parciais, mas é um processo até então inconcebível e que exige longa aprendizagem. Irão me objetar que a reabilitação dos mártires é uma questão partidária, enraizada na comunidade de crença entre as vítimas e seus defensores. O cristianismo só defende suas próprias vítimas. Uma vez vitorioso, ele próprio se torna opressor, tirânico e perseguidor. Em relação às suas próprias violências, ele dá prova da mesma cegueira que aqueles que haviam sido seus perseguidores. E tudo isso é verdadeiro, como também é verdadeiro, mais uma vez, que a conotação sacrificial do mártir é tão somente uma verdade segunda que dissimula a verdade primeira. Uma revolução formidável está para se produzir. Os homens, ou ao menos certos homens, não se deixam mais seduzir nem pelas perseguições que se devem às suas próprias crenças e, sobretudo, ao próprio cristianismo. É do seio do universo persecutório que brota a resistência à perseguição. Penso aqui seguramente no processo que longamente descrevi no início do presente ensaio, na desmistificação dos caçadores de bruxas, ao abandono por toda uma sociedade das formas mais grosseiras do pensamento mágico persecutório. Ao longo da história ocidental, as representações persecutórias se enfraquecem e se desmoronam. Isso não significa sempre que as violências diminuam em quantidade e em intensidade. Isso significa que os perseguidores não podem impor duravelmente o seu modo de ver aos homens que os rodeiam. Foram necessários séculos para desmistificar as perseguições medievais. Agora, bastam alguns anos para desacreditar os perseguidores contemporâneos. Mesmo que algum sistema totalitário amanhã estenda seu empreendimento a todo o planeta, ele não chegará a fazer prevalecer o seu próprio mito. Em outras palavras, o aspecto mágico persecutório do seu pensamento. É o mesmo processo que no caso dos mártires cristãos, mas limpo de seus últimos traços de sagrado e radicalizado, pois ele não exige nenhuma comunidade de crença entre as vítimas e aqueles que desmistificam o sistema da sua perseguição. A linguagem empregada mostra bem isso. É sempre ela que utilizamos. Não existe outra. Em latim clássico, nenhuma conotação de injustiça está ligada a persecui. O termo significa simplesmente prosseguir diante dos tribunais. Foram os apologistas cristãos, principalmente Lactâncio e Tertuliano, que curvaram persecutio na direção moderna. É a ideia muito pouco romana de um aparelho legal a serviço não da justiça, mas da injustiça, sistematicamente inclinado pelas distorções persecutórias. Em grego, também mártir significa testemunha, e foi a influência cristã que fez o termo evoluir para o sentido atual de inocente perseguido, de vítima heróica de uma violência injusta. Quando exclamamos "a vítima é um bode expiatório", recorremos a uma expressão bíblica, mas ela não tem mais, como disse, o sentido que possuía para os participantes no ritual com o mesmo nome. Ela tem o sentido da ovelha inocente em Isaías, ou do Cordeiro de Deus nos Evangelhos. Toda referência explícita à paixão desapareceu, mas é sempre ela que é justaposta às representações persecutórias. É o mesmo modelo que serve de critério de decifração, mas ele se acha doravante tão bem assimilado que em todo lugar em que sabemos já utilizá-lo, nós o utilizamos de modo maquinal, sem referência explícita às suas origens judaicas e cristãs. Quando os evangelhos nos afirmam que Cristo doravante está no lugar de todas as vítimas, vemos nisso apenas sentimentalismo e piedade grandiloquente, ao passo que, sob o aspecto epistemológico, isso é literalmente verdadeiro. Os homens só aprenderam a identificar as suas vítimas inocentes colocando-as no lugar de Cristo. Raymond Wagner compreendeu isso muito bem. Não é principalmente a operação intelectual, certamente, que interessa aos evangelhos,
mas a mudança de atitude, que eles tornam não necessária, como exigem alguns, de modo absurdo, mas sim possível. Abre aspas. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome e com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? E ele responderá com estas palavras: em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Fecha aspas. O texto tem um caráter parabólico, pelo fato de que, por se dirigir a violentos que se ignoram enquanto tais, ele recorre à linguagem da violência, mas seu sentido é totalmente claro. Não é a referência explícita a Jesus que doravante conta. Apenas a nossa atitude concreta em relação às vítimas determina nossa relação com as exigências suscitadas pela revelação, e esta pode se tornar efetiva sem que o próprio Cristo jamais seja mencionado. Quando o texto evangélico fala da sua difusão universal, isso não quer dizer que ele faça ilusões utópicas tanto sobre a natureza das adesões de que será objeto, como sobre os resultados práticos da lenta penetração em profundidade que se efetuará paralelamente. Ele prevê tanto a adesão superficial de um universo ainda pagão, a Idade Média cristã, como a rejeição indiferente ou agressiva do universo que lhe sucede, mas afetado secretamente pela revelação e frequentemente obrigado por esse mesmo fato a erigir contra o cristianismo paganizado de outrora paródias anticristãs do universo evangélico. Não é ao grito de crucificai-o que se decide finalmente a morte de Jesus, mas ao de liberta Barrabás. A evidência dos textos parece-me irrefutável, mas não podemos frisá-la sem levantar uma verdadeira tempestade de protestos, um concerto de vociferações doravante quase universal, porque os últimos cristãos de nome a ele se juntam de bom grado. Talvez os textos sejam de tal modo fortes doravante que há algo de polêmico e de persecutório no próprio fato de alegá-los, de tornar manifesta a sua pertinência. Muitas pessoas, por outro lado, se apegam ainda à visão modernista tradicional de um cristianismo essencialmente perseguidor. Esta visão repousa sobre dois tipos de dados demasiado diferentes na aparência para que sua concordância não pareça decisiva. A partir de Constantino, o cristianismo triunfa no nível do próprio Estado e, bem depressa, vai cobrir com a sua autoridade perseguições análogas àquelas das quais os cristãos das primeiras eras tinham sido as vítimas.
como tantos empreendimentos religiosos, ideológicos e políticos depois dele, o cristianismo, ainda fraco, sofreu perseguições e, depois de forte, se tornou perseguidor. Esta visão de um cristianismo tão perseguidor ou ainda mais perseguidor que as outras religiões é reforçada, em vez de ser diminuída, pela própria aptidão do mundo ocidental e moderno para decifrar as representações persecutórias. Por todo o tempo que esta aptidão permanece limitada à vizinhança histórica imediata, isto é, ao universo superficialmente cristianizado, a perseguição religiosa, a violência sancionada ou suscitada pelo religioso, aparece um pouco como um monopólio desse universo. Nos séculos XVIII e XIX, por outro lado, os ocidentais fazem da ciência um ídolo para melhor adorar a si mesmos. Creem em um espírito científico autônomo, do qual seriam simultaneamente os inventores e o produto. Substituem os antigos mitos pelo mito do progresso, em outras palavras, pelo mito de uma superioridade moderna propriamente infinita, o mito de uma humanidade se libertando e se divinizando pouco a pouco por seus próprios meios. O espírito científico não pode existir primeiro. Ele supõe renúncia à velha preferência pela causalidade mágico-persecutória tão bem definida por nossos etnólogos. As causas naturais, longínquas e inacessíveis, a humanidade sempre preferiu as causas significativas sob o aspecto social e que admitem uma intervenção corretiva. Em outras palavras, as vítimas. A fim de orientar os homens para a exploração paciente das causas naturais, é preciso primeiro desviá-los das suas vítimas. E como se pode desviá-los de suas vítimas, a não ser mostrando-lhes que os perseguidores odeiam sem causa e sem resultado apreciável doravante? Para operar esse milagre, não entre alguns indivíduos excepcionais como na Grécia, mas na escala de vastas populações, é preciso a extraordinária combinação de fatores intelectuais, morais e religiosos que o texto evangélico fornece. Não é pelo fato de que os homens inventaram a ciência que eles deixaram de caçar as bruxas, mas porque deixaram de caçar as bruxas é que inventaram a ciência. O espírito científico, como o espírito de empreendimento em economia, é um subproduto da ação em profundidade exercida pelo texto evangélico. O Ocidente moderno esquece a revelação para se interessar apenas pelos subprodutos. Ele faz armas, instrumentos do poder, e eis que hoje o processo se volta contra ele. Ele se acreditava libertador e se descobre perseguidor. Os filhos maldizem seus pais e se tornam seus juízes. Em todas as formas clássicas do racionalismo e da ciência, os perseguidores contemporâneos descobrem sobrevivências de magia. Longe de sair imediatamente do círculo da violência e do sagrado, como imaginavam, nossos predecessores reconstituíram variantes enfraquecidas de mitos e de rituais. Nossos contemporâneos criticam tudo isso, condenam vigorosamente o orgulho do Ocidente moderno, mas é para cair em uma forma de orgulho ainda pior. Por não reconhecer nossas responsabilidades no mau uso que fazemos das vantagens prodigiosas que nos foram dadas, nós negamos a sua realidade. Não renunciamos ao mito do progresso, a não ser para cair no mito ainda pior do eterno retorno. Se julgarmos por nossos doutos, doravante, não somos penetrados por nenhum fermento de verdade. Nossa história não tem nenhum sentido. A própria noção de história nada significa. Não há sinais dos tempos. Não vivemos a aventura singular que acreditamos viver. A ciência não existe. O saber não existe. Nossa história espiritual recente se assemelha cada vez mais com os enrijecimentos convulsivos de um possuído que parece preferir a morte à cura que o ameaça. Para nos entrincheirarmos como fazemos contra toda a possibilidade de saber,
devemos temer muito fortemente o advento de um saber percebido como inimigo. Tentei mostrar que muitas coisas em nosso mundo são determinadas pelo obstáculo produzido contra a decifração da representação persecutória. Há séculos lemos algumas delas e não lemos as outras. Nosso poder desmistificador não se estende para além do domínio que ele próprio define como histórico. Ele de início se exerceu, e isso é compreensível, sobre as representações mais próximas, as mais fáceis de decifrar, porque já enfraquecidas pela revelação evangélica. Mas as dificuldades não são mais suficientes doravante para explicar o nosso patinar. Nossa cultura é literalmente esquizofrênica, como mostrei em sua recusa de estender à mitologia clássica e primitiva processos de interpretação que seria legítimo lhes aplicar. Tentamos proteger o mito do humanismo ocidental, o mito à la Rousseau da bondade natural e primitiva do homem. Esses mitos, porém, na realidade não contam mais. São apenas os postos avançados de uma resistência mais obstinada. Decifrar a mitologia, descobrir o papel dos bodes expiatórios em toda a ordem cultural, resolver o enigma do religioso primitivo, é forçosamente preparar o retorno forçoso da revelação evangélica e bíblica. A partir do momento em que compreendemos verdadeiramente os mitos, não podemos mais tomar o Evangelho como outro mito, pois é ele que nos faz compreendê-los. Toda a nossa resistência é dirigida contra esta luz que nos ameaça. Há tempo ela ilumina muitas coisas ao redor de nós, mas ela própria ainda não se iluminava. Nós nos arranjávamos para acreditar que ela vinha de nós. Nós nos apropriávamos dela indevidamente. Nós tomávamos a nós mesmos como a luz, enquanto somos apenas testemunhas da luz. Quanto mais aumentam ainda um pouco o brilho e o tamanho dessa luz, e ela própria sai da sombra, ela se volta sobre si mesma para se iluminar. A luz evangélica revela a sua própria especificidade à medida que ela se estende à mitologia. O texto evangélico está a ponto de se justificar a si mesmo, em suma, no termo de uma história intelectual que nos parecia estranha a ele, porque ela transformava a nossa visão em um sentido estranho a todas as religiões da violência, com as quais absurdamente o confundíamos. Mas eis que um novo progresso dessa história, em si mesmo menor, mas cheio de consequências para nossos equilíbrios intelectuais e espirituais, dissipa esta confusão e revela esta crítica do religioso violento como o próprio sentido da revelação evangélica. Se isso não estivesse em questão nos evangelhos, sua própria história lhes escaparia e eles não seriam o que vemos neles. Mas isso está em questão, sob a rubrica do Espírito. Os grandes textos sobre o Paráclito esclarecem o processo que estamos a ponto de viver. É por isso que sua aparente obscuridade começa a se dissipar. Não é a decifração da mitologia que esclarece os textos sobre o Espírito. São os evangelhos que, reduzindo os mitos a nada, depois de os ter penetrado com a sua luz, nos fazem compreender palavras que pareciam insensatas, cheias de violência e de superstição, porque elas anunciam esse processo sob a forma de uma vitória de Cristo sobre Satanás, ou do Espírito de verdade sobre o espírito de mentira. As passagens do Evangelho de João, consagradas ao Paráclito, reúnem todos os temas da presente obra. Todas essas passagens se encontram nos discursos da despedida de Jesus de seus discípulos, que constituem o ápice do quarto Evangelho. Os cristãos modernos ficam um pouco incomodados, penso, de ver reaparecer Satanás em um momento tão solene. O que João diz, que é a justificação de Jesus na história, sua autentificação está profundamente unida à anulação de Satanás. E este acontecimento uno e duplo nos é apresentado como já consumado pela paixão e, simultaneamente, como ainda não consumado, sempre ainda a vir, uma vez que é invisível aos olhos dos próprios discípulos. Abre aspas. E quando ele vier, o Paráclito, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça
e do julgamento, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não mais me vereis, do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Fecha aspas. Entre o Pai e o mundo há um abismo que provém do próprio mundo, da violência deste mundo. O fato de que Jesus volta para o Pai significa a vitória sobre a violência, a transposição deste abismo. Mas os homens, de início, não percebem isso. Para eles, que estão na violência, Jesus é apenas um morto como os outros. Nenhuma mensagem brilhante virá dele ou do Pai depois da volta para junto do Pai, mesmo que Jesus tenha sido divinizado, e o terá sido sempre um pouco no estilo dos deuses antigos, no ciclo perpetuado da violência e do sagrado. Nessas condições, a vitória da representação persecutória parece garantida. Todavia, diz Jesus, não é assim que as coisas irão acontecer. Mantendo a palavra do Pai até o fim e morrendo por ela, contra a violência, Jesus transpõe o abismo que separa os homens do Pai. Ele próprio se torna seu paráclito, isto é, o seu protetor, e lhes envia outro paráclito, que não vai deixar de agir no mundo para aí fazer brilhar a verdade no grande dia. Nossos sábios e nossos peritos suspeitam aqui de uma dessas desforras imaginárias que os vencidos da história se atribuem em seus escritos. Todavia, mesmo que a linguagem nos espante, mesmo que o autor do texto pareça por vezes tomado de vertigem diante da amplitude de sua visão, não podemos deixar de reconhecer aquilo que acabamos de dizer. O Espírito elabora na história para revelar o que Jesus já revelou, o mecanismo do bode expiatório, a gênese de toda a mitologia, a nulidade de todos os deuses da violência. Em outras palavras, na linguagem evangélica, o Espírito completa a derrota e a condenação de Satanás. Construído sobre a representação persecutória, o mundo forçosamente não crê em Jesus, ou crê mal. Ele não pode conceber o poder revelador da paixão. Nenhum sistema de pensamento pode verdadeiramente pensar o pensamento capaz de o destruir. Para confundir o mundo, por conseguinte, e para mostrar que é razoável e justo crer em Jesus enquanto enviado do Pai, que volta para o Pai depois da paixão, isto é, enquanto divindade sem medida comum com as da violência, é preciso o Espírito na história que elabora para desagregar o mundo e para desacreditar pouco a pouco todos os deuses da violência. Parece até desacreditar o Cristo à medida que a Trindade cristã, por falta de todos os nós, infiéis e fiéis, parece comprometida com a sacralidade violenta. Na realidade, apenas a incompletude do processo histórico perpetua e até reforça a descrença do mundo, a ilusão de um Jesus desmistificado pelo progresso do saber, eliminado pela história, ao mesmo tempo que os outros deuses. Basta que a história avance mais um pouco e percebemos que ela verifica o Evangelho. De fato, é Satanás que é desacreditado e é o Cristo que é justificado. A vitória de Jesus foi, portanto, bem adquirida imediatamente em seu princípio, no momento da paixão, mas ela não se concretiza para a maioria dos homens, senão no termo de uma longa história secretamente governada pela revelação. Ela se torna evidente no momento em que constatamos que, efetivamente, graças aos evangelhos e não contra eles, podemos, enfim, mostrar a inanidade de todos os deuses violentos, explicar e condenar como nulidade toda a mitologia. Satanás reina apenas por causa da representação persecutória soberana em todo lugar antes dos evangelhos. Satanás é, portanto, essencialmente o acusador, aquele que engana os homens, fazendo-os considerar vítimas inocentes como culpadas. Ora, quem é o Paráclito? Paráclitos, em grego, é o equivalente exato do português advogado, ou do latim advocatus. O Paráclito é chamado junto do acusado, da vítima, para falar em seu lugar e em seu nome, para lhe servir de defensor.
O Paráclito é o advogado universal e preposto para a defesa de todas as vítimas inocentes, o destruidor de toda representação persecutória. Ele é de fato o espírito de verdade, aquele que dissipa as brumas de toda a mitologia. Precisamos nos perguntar por que Jerônimo, este formidável tradutor que geralmente não carece de audácia, recuou diante da tradução do nome comum muito ordinário, que é Paracleitos. Ele ficou literalmente tomado de espanto. Não viu a pertinência desse termo e optou por uma transliteração pura e simples, Paráclitos. Seu exemplo foi religiosamente seguido pela maioria das línguas modernas, o que dá Paráclete, Paráclito, Paraclete, Paráclete, etc. Não sei se essas são as pronúncias corretas. Este vocábulo misterioso não deixou sempre de concretizar, por sua opacidade, não a ininteligência de um texto, na verdade perfeitamente inteligível, mas a ininteligência dos intérpretes, a mesma que Jesus reprova em seus discípulos e que se perpetua, frequentemente até se agrava, nos povos evangelizados. Sobre o Paráclito, de fato, inumeráveis estudos existem, mas nenhum apresenta uma solução satisfatória, pois todos definem o problema em termos estritamente teológicos. A prodigiosa significação histórica e cultural do termo permanece inacessível e acaba-se geralmente por concluir que, se ele é verdadeiramente o advogado de alguém, o Paráclito deve se fazer o advogado dos discípulos junto ao Pai. Esta solução invoca uma passagem da primeira epístola de João. Se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai Jesus Cristo, o justo. Paráclitos. O texto de João faz do próprio Jesus um Paráclito. No Evangelho do mesmo autor, Jesus aparece efetivamente como o primeiro Paráclito enviado aos homens. Abre aspas. Rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Fecha aspas. Cristo é o Paráclito por excelência na luta contra a representação persecutória, uma vez que toda defesa e toda reabilitação das vítimas se fundam sobre o poder revelador da paixão. Mas, depois que Cristo partiu, o Espírito de verdade, o segundo Paráclito, fará brilhar para todos os homens a luz que já está presente no mundo, mas que os homens se organizam por tanto tempo quanto possível para não ver. Os discípulos não têm certamente necessidade de um segundo advogado junto do Pai, pois têm o próprio Jesus. O outro Paráclito é enviado entre os homens e na história. Não é preciso se desembaraçar dele, despedindo-o piedosamente para o mundo transcendental. A natureza imanente da sua ação é confirmada por um texto dos evangelhos sinóticos. Abre aspas. Quando vos levarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que havereis de dizer, mas o que vos for indicado naquela hora, isso falareis. Pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo. Fecha aspas. Esse texto é ele próprio problemático. Ele não diz realmente o que quer dizer. Parece dizer que os mártires não precisam se preocupar com sua defesa, porque o Espírito Santo estará presente para lhes dar razão. Mas não pode se tratar de um triunfo imediato. As vítimas não irão confundir seus acusadores no próprio curso do seu processo. Elas serão martirizadas. Numerosos textos estão aí para nos assegurar quanto a isso. Os evangelhos de modo nenhum imaginam que farão cessar as perseguições. Aqui não se trata nem de processos individuais, nem de algum processo transcendental em que o pai desempenharia o papel do acusador. Pensar assim é sempre fazer do pai, com as melhores intenções do mundo, o inferno está cheio delas, aliás, uma figura satânica. Pensar assim é sempre fazer do pai uma figura satânica, com as melhores intenções do mundo que se tenha, e o inferno está cheio delas. Só se pode tratar, portanto,
de um processo intermediário entre o céu e a terra, o processo dos poderes celestes ou mundanos e do próprio Satanás, o processo da representação persecutória em seu conjunto. É de fato porque os evangelistas não são capazes de definir o lugar desse processo que eles o tornam frequentemente ou demasiado transcendente ou demasiado imanente. E os comentadores modernos jamais saíram dessa dupla hesitação porque jamais compreenderam que o destino de todo o sagrado violento está em jogo na batalha entre o acusador, Satanás, e o advogado de defesa, o Paráclito. O que dizem os mártires não tem muita importância, porque eles são as testemunhas, não de uma crença determinada, como imaginamos, mas da terrível propensão dos homens, em grupo, de derramar o sangue inocente para refazer a unidade da sua comunidade. Os perseguidores esforçam-se para enterrar todos os mortos no túmulo da representação persecutória. Mas, quanto mais mártires morrem, mais esta representação se enfraquece e mais o testemunho se torna resplendente. É por isso que sempre utilizamos o termo mártir, que significa testemunha para todas as vítimas inocentes, sem levar em conta as diferenças de crenças ou de doutrinas, assim como os próprios evangelhos o fazem. Assim como para bode expiatório, o uso popular de mártir vai mais longe que as interpretações eruditas e sugere à teologia coisas que ela ainda não sabe. O mundo, ainda intacto, nada pode entender daquilo que transcende a representação persecutória. Ele não pode ver o Paráclito, nem conhecê-lo. Os próprios discípulos ainda estão carregados de ilusões que apenas a história pode desfazer, aprofundando a influência da paixão. O futuro lembrará, portanto, aos discípulos palavras que, no momento, não podem reter sua atenção, porque elas parecem privadas de sentido. Abre aspas. Essas coisas vos tenho dito estando entre vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Fecha aspas, abre aspas. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Fecha aspas. De todos os textos sobre o Paráclito, eis finalmente o mais extraordinário. Ele parece construído com peças e fragmentos heterogêneos, como se fosse o fruto incoerente de uma espécie de esquizofrenia mística. Na realidade, é nossa própria esquizofrenia cultural que o faz parecer assim. Não vemos nada nele enquanto pensamos esclarecê-lo a partir de princípios e de métodos que forçosamente provêm do mundo e não podem nem ver nem conhecer o Paráclito. João nos aponta verdades extraordinárias com tal ritmo que não podemos nem queremos absorvê-las. É grande o risco de projetar sobre ele a confusão e a violência com que sempre estamos um pouco possuídos. Pode ser que o texto esteja afetado, em certos detalhes, pelos conflitos entre a igreja e a sinagoga, mas seu verdadeiro assunto nada tem a ver com os debates contemporâneos sobre o antissemitismo joanino. Abre aspas. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não seriam culpados de pecado, mas eles viram e nos odeiam. A mim e ao Pai. Mas é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Digo-vos isto para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e mais ainda, virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar um ato de culto a Deus. E isso farão porque não reconheceram o Pai nem a mim.
Mas eu vos digo tais coisas para que, ao chegar a sua hora, vos lembreis de que eu vos havia dito. Fecha aspas. Há duas passagens que estão aqui, provavelmente em grego, meus caros. Eu não sei absolutamente qual será a pronúncia, mas tentarei ler por cima. É a passagem em que Cristo fala: Ele dará testemunho de mim, ekeinos martirezei periemou, e vós também dareis testemunho, kai imeis de martireite. Esse texto evoca, sem dúvida, as lutas e as perseguições contemporâneas à sua elaboração. Ele não pode invocar outras diretamente, mas ele evoca outras, todas as outras, indiretamente, porque não é a vingança que o domina, e sim ele que a domina. Fazer dele uma prefiguração pura e simples do antissemitismo contemporâneo, sob o pretexto de que ele jamais foi compreendido, é abandonar seu escândalo. É transformar em escândalo aquilo que nos é dado, dizem-nos, para nos preservar do escândalo, para antecipar os mal-entendidos causados pelo fracasso aparente da revelação. A revelação parece abortar. Ela termina em perseguições suscetíveis, parece, de fixá-la, mas que finalmente a realizam. Tanto que as palavras de Jesus não nos atingem. Não temos pecado. Permanecemos no estágio dos gerazenos. A representação persecutória conserva uma legitimidade relativa. O pecado é a resistência à revelação. Ela se exterioriza forçosamente na perseguição odiosa do revelador, isto é, do próprio Deus verdadeiro, uma vez que é ele que vem perturbar os nossos pequenos arranjos, mais ou menos confortáveis, com nossos demônios familiares. A resistência persecutória, a de Paulo, por exemplo, antes da sua conversão, torna manifesto exatamente o que ela deveria esconder para resistir efetivamente: os mecanismos vitimários. Ela realiza a palavra reveladora por excelência, a que desacredita a acusação persecutória. Eles me odiaram sem causa. Vejo aqui uma recapitulação teórica do processo evangélico por excelência, aquele que todos os textos comentados nas páginas precedentes descrevem, o mesmo que se desenrola também em nossa história, o mesmo que se desenrola como história, sabido e visto doravante por todo mundo. E isso é a mesma coisa que a vinda do Paráclito. Quando o Paráclito vier, diz Jesus, ele dará testemunho de mim. Ele revelará o sentido da minha morte inocente e de toda morte inocente, desde o início até o fim do mundo. Aqueles que vêm depois de Cristo, portanto, vão testemunhar como ele, não por suas palavras ou suas crenças, mas se tornando seus mártires, morrendo como o próprio Jesus. Trata-se certamente dos primeiros cristãos perseguidos pelos judeus e pelos romanos, ou pelos romanos, mas também se trata dos judeus mais tarde perseguidos pelos cristãos. Trata-se de todas as vítimas perseguidas por todos os carrascos. Sobre o que trata de fato o testemunho? Digo que trata sempre da perseguição coletiva geradora de ilusões religiosas. E é bem a isso que a seguinte frase alude: virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar um ato de culto a Deus. No espelho das perseguições históricas, medievais e modernas, apreendemos, se não a própria violência fundadora, ao menos seus sucedâneos, tanto mais assassinos, quanto menos tiverem de ordenador. Os caçadores de bruxas caem sob o golpe desta revelação, assim como os burocratas totalitários da perseguição. Toda a violência doravante revela o que a paixão de Cristo revela: a gênese imbecil dos ídolos sangrentos, de todos os falsos deuses das religiões, das políticas e das ideologias. Os assassinos não pensam menos que seus sacrifícios sejam meritórios. Eles não sabem mais o que fazem e devemos perdoar-lhes. Chegou a hora de nos perdoarmos uns aos outros.
Se esperarmos mais, não teremos mais tempo. Toda a violência doravante revela o que a paixão de Cristo revela. A gênese imbecil dos ídolos sangrentos, de todos os falsos deuses das religiões, das políticas e das ideologias. Os assassinos não pensam menos que seus sacrifícios sejam meritórios. Eles não sabem mais o que fazem. E devemos perdoar-lhes. Chegou a hora de nos perdoarmos uns aos outros. Se esperarmos mais, não teremos mais tempo.